Oi, pessoal. Eu andei falando hoje à tarde para alguém no grupo que não tinha necessidade de decorar o diagrama, o pessoal está preocupado aí. Não precisa mesmo, isso é verdade. Já faz uns anos aí que não é cobrado o diagrama, nenhuma distribuição eletrônica de um átomo com muitos elétrons, nem nada desse tipo. Mas, por via das dúvidas, eu vou ensinar um truquezinho para quem precisar construir o diagrama, né, na hora da prova, na hora de fazer exercício, não ficar sofrendo, né, decorando coisas. Então, vamos lá. O que precisa saber? Precisa lembrar quais são as camadas, a gente tem que lembrar lá das 7 camadas ou 7 níveis de energia, vocês lembram disso? Então, vou colocar aqui, ó. Então, o átomo pode ter até 7 camadas. Quais são essas camadas? Camada K, e eu vou colocar uma embaixo da outra, pulando uma linha entre uma e outra. Então, L, M, N, O, P e Q. Então, coloquei aqui, ó, os 7 níveis de energia. Outra coisa que é importante saber é a quantidade máxima de elétrons que eu posso colocar dentro de cada um desses níveis. Então, lá na camada K, eu posso ter no máximo 2 elétrons. Na camada L, no máximo 8. M, 18. 32 na N, 32 de novo. Na O, 18 na P, 8 na Q. Então, sabendo a quantidade máxima de elétrons dentro de cada camada, e lembrando que a gente viu lá um último modelinho, que ele é um aperfeiçoamento do modelo, que diz que dentro dos níveis eu posso ter os subníveis S, P, D e F. Dentro de cada um desses também tem um limite, né, uma quantidade máxima de elétrons. No caso do S, 2 elétrons, 4 mais 4, aliás, 6 por P, mais 4, 10, mais 4, 14. Então, essas são as quantidades máximas de cada subnível, e aí eu vou colocar dentro de cada nível a quantidade de subníveis que comporta o número de elétrons necessário. Como assim? Lá na primeira camada, que eu vou chamar de nível 1, eu posso colocar 2 elétrons, então o subnível é o S. Né? Posso colocar S2? Posso, mas é complicado aqui porque pode ser S1, então eu não vou colocar número, certo? Eu só vou colocar aqui embaixo, para vocês lembrarem quantos elétrons cabem em cada um. Então, 2, 6, 10 e 14. Pronto. Então, e vamos continuar completando. Aqui, ó, na camada L, que é o segundo nível de energia, então, número 2, eu posso colocar até 8 elétrons, então, um subnível S e um subnível P. Por quê? Juntando 6 aqui com 2 aqui, eu vou ter os 8 elétrons. Vou para a próxima camada. Terceira camada, subnível S. Terceira camada, subnível P, juntando aqui, ó, eu vou ter 6 com 2, 8, mas aqui cabem 18 elétrons. Então, eu tenho também um subnível D. O N e o O são níveis em que eu posso colocar até 32 elétrons. E se vocês somarem bonitinho aqui, ó, os subníveis, dá exatamente 32. Significa que eu tenho 4S, 4P, 4D, mas também vou ter 4F. Na quinta camada, 5S, 5P, 5D e 5F. Agora eu vou para a camada P, sexto nível de energia. Aqui só cabem 18 elétrons, então 6S, 6P, 6D. E na última, né, na sétima camada, máximo 8 elétrons, 7S e 7P. Bom, mas para que a gente faz tudo isso? Porque existem regras para colocar os elétrons na eletrosfera de cada átomo. Essas regras a gente pode memorizar, que vai dar um trabalhão, ou usar essa distribuição que eu acabei de colocar aqui na forma de um diagrama, famosinho diagrama de distribuição eletrônica. Como é que funciona? Ao invés de colocar elétrons na primeira camada, preencher totalmente, depois ir para a segunda, terceira e assim por diante, existe uma lei, uma regra aqui, e a gente vai aproveitar o diagrama para não errar a distribuição eletrônica nunca mais. Como é que faz? A gente vai lá, ó, a gente coloca elétrons no subnível 1s, aí a gente vai colocando elétrons, vai completando no 2s,
vai até o final da linha aqui, ó. Vem pro 3, então é um diagrama diagonal de cima para baixo. A gente vai colocando as setinhas aqui. O que significa essas setas? Significa que quando eu começo a preencher a terceira camada de um átomo, eu coloco elétrons no 3s, coloco 2 elétrons aqui. Se eu tenho mais elétrons, vou para o 3p. Se eu tenho mais elétrons, eu venho para o 4s e aí sim eu vou para o 3d. Então, eu sigo esse sentido para distribuir elétrons. Como que isso funciona na prática? Vamos fazer a distribuição de um átomo. Vou pegar um átomo conhecido, vou pegar o cloro, regrinha de nomenclatura, né, de símbolos para átomos. Quando tem 2 letras, primeira maiúscula, segunda minúscula. Então, cloro. Número atômico 17, né? O Z é 17. Como o átomo aqui é neutro, não tem carga positiva nem negativa, ele tem também 17 elétrons. Vamos distribuir esses elétrons usando o diagrama, para saber a posição de cada elétron na eletrosfera. Então, 1s, 2 elétrons. 2s, mais 2. 2p, mais 6. Então, ó, tô seguindo o diagrama. 10 elétrons até agora. 3s, então 12. Agora, eu tenho mais 5 elétrons para colocar, e aí eu vou ver quem vem depois, ó. 3s, 3p. Mas eu não vou colocar P6, eu vou colocar P5, porque é o número de elétrons que eu tenho disponível. Então, essa é a distribuição eletrônica em subníveis de energia. Coloquei aqui, ó, de acordo com o diagrama. O que eu posso fazer agora? Eu posso juntar tudo que tem o número 1 na frente aqui, ó, que é relativo à camada K, 2 elétrons. Tudo que tem o número 2 relativo à camada L, então 6 mais 2, 8 elétrons. E tudo que é relativo à terceira camada aqui, camada M, 5, 6, 7. Então, essa aqui, que é a última camada do átomo, a gente chama de camada de valência. A camada de valência é a camada mais afastada do núcleo. A última camada de um átomo. Outra coisa que é interessante, pode ser discutida, pedida em exercício, é o seguinte: qual é o subnível mais energético? Esse diagrama, ele tem ordem crescente de energia. Então, esse é o subnível de menor energia, vai aumentando, aumentando, até lá para baixo. O que acontece? O 3P aqui é o subnível mais energético do cloro. Então, o subnível mais energético é aquele último subnível que eu escrevi, seguindo o diagrama, que é em ordem crescente. Então, subnível mais energético. O que tem que tomar cuidado com distribuição eletrônica? Quando eu faço com átomo neutro, tá tranquilo, distribuo normalmente. Quando for um cátion ou for um ânion, tem que ficar atento onde vai entrar o elétron ou onde eu vou remover o elétron. Tomar cuidado porque é sempre na camada de valência, né? A camada mais externa, que está mais exposta, é ali que eu vou retirar elétrons no caso da formação de um cátion, certo? Qualquer dúvida, manda recadinho para mim.